Vamos lá, gente. Hoje é o nosso primeiro dia. Louvado seja Deus. Que alegria receber cada uma de vocês aqui, viu? O tema da nossa aula de hoje é iniciando nos métodos naturais. Então, você que está aqui pela primeira vez, fica por aí, porque essa live é para você. Essa live é para você que deseja iniciar os métodos naturais na sua vida. Essa live é para você que há pouco tempo foi tocada pelo Senhor e deseja se livrar da contracepção. Essa live é para você que talvez já tenha usado o método natural, tenha abandonado, tenha desistido, tenha engravidado e agora está com medo de voltar a fazer. Essa live é para você que deseja fazer a vontade de Deus, que deseja ser uma mulher inteiramente nova, inteira e entregue, para você que deseja ir contra esse mundo, que deseja ir contra as ideologias que estão ao nosso redor. Se você conhece outra pessoa que deseja viver dessa maneira, que é essa pessoa que eu falei agora, mas só se é essa pessoa mesmo, que deseja viver de uma maneira diferente, que é católica, que deseja fazer a vontade de Deus, que não está satisfeita com o que o mundo tem nos oferecido, tem nos mostrado e tem vivido, você vai enviar, você vai compartilhar essa live agora. Clica aí no aviãozinho, compartilha. Mas não é para compartilhar com qualquer pessoa, é para compartilhar com aquelas pessoas que têm interesse, né? Porque não adianta jogar pérolas aos porcos. Tem pessoas que não desejam, não querem desejar, que são contra, não é mesmo? Que desejam usar contraceptivos a vida inteira, que não desejam nunca mais ter filhos. Essa live não é para essas pessoas. Essa live é para você que está aqui, que deseja uma vida diferente, que a maioria de vocês que está aqui, eu sei que vieram por conta da Igreja Católica, que vieram através das lives que já ouviram, das pregações do Frei Gilson, do Instituto Hesed, do Padre Paulo Ricardo, para você que deseja uma vida nova. Então, vamos lá. Hoje eu vou te ajudar a como dar os primeiros passos para iniciar no método natural. E existem alguns pilares centrais que é fundamental, sabe? Para você dar essa virada de chave e, de fato, conseguir. A live vai ficar gravada assim. Aqui eu acho que por pouco tempo, mas depois ela vai estar no meu canal do YouTube também. Então você vai conseguir assistir por mais tempo lá. Aqui no Instagram, acho que só até amanhã, tá bom? Então vamos lá. Tem duas coisas principais, duas bases aí centrais, né? Dois pilares para te sustentarem ao longo da sua vida nessa decisão, que é viver uma vida longe da contracepção e, de fato, viver a vida inteira fazendo uso dos métodos naturais. Primeiro pilar, essencial, o principal de todos. O que te traz até aqui? O que te move? Esse motivo que te traz até aqui será o teu sustento. Ah, Nayara, eu estou aqui porque eu não posso tomar contraceptivo, porque eu tenho problema de saúde, porque o médico não pode me falou que eu não posso mais tomar, porque eu tenho trombose na família, ou porque eu tive trombose por causa da pílula, ou porque eu tenho facilidade em desenvolver nódulos, etc. Tá, esse é o motivo. Mas a maioria das mulheres que estão aqui porque descobriram que um casal católico não pode e não deve fazer uso de contraceptivos artificiais. Se é esse o motivo que te traz aqui, é ele que tem que te sustentar ao longo da vida. Então, você precisa aprofundar nesse assunto, tá? E esse é o primeiro pilar. Por que não usar contraceptivo? Por que não? Quais são os motivos? Eu vou dar eles aqui para você, tá? Eu quero que você anote esses motivos.
Porque o que eu vou falar aqui, você não ouve por aí, né? E você vai ouvir só a verdade, tá? Vai ouvir só a verdade. Eu vou trazer duas vertentes que vão dar essa base do motivo de você estar aqui. Então, vai ser a questão da saúde, né? Os efeitos colaterais dos contraceptivos para a sua saúde e, unido a isso, o porquê da Igreja Católica orientar, né, que os casais em união matrimonial, os casais casados, casais católicos que professam a fé, que se dizem católicos, que vão à missa, que desejam comungar, porque esses casais não devem usar contraceptivos para evitar os filhos. Então, nós vamos trabalhar nessa primeira parte da live essas duas questões, tá? E no outro momento, eu falei dois pilares, né? Que você deve se aprofundar para, de fato, iniciar nos métodos naturais e nunca mais parar. Então, o primeiro é esse. O que te traz aqui? Qual o motivo? É a tua fé? É a tua igreja? É a tua vocação? Ótimo, perfeito. E o segundo pilar é aprenda bem os métodos naturais, tá? Aprenda bem, dedique-se a isso, priorize isso na sua vida. O que é isso, priorizar? Você precisa aprender o funcionamento do seu corpo. Você precisa aprender de verdade o que é o método de ovulação Billis. Você precisa fazer um caminho para essa aprendizagem para conseguir colocar em prática. Muitas pessoas não conhecem o método, nunca fizeram, nunca aprenderam sobre a própria fertilidade, mas enchem a boca para falar. Ah, isso aí não funciona. Ah, eu já tentei e engravidei. Por quê? Porque tentou mal. Muitas pessoas assistem uma live aqui e já acham que é muita coisa, né? Que, vou fazer sozinha mesmo, não tem importância, acho que dá para fazer. Tudo bem, você pode fazer assim, mas depois não vai falar que o método não funciona, tá? Você precisa se dedicar. Eu vejo muitas alunas minhas comprometidas, e essas alunas comprometidas são as que têm um ótimo resultado. Eu chego com ela no segundo, no terceiro encontro, e ela, olha, Nayara, caramba, consegui perceber meu período fértil, tive uma dúvida aqui, outra dúvida ali, teve, claro, mas conseguiu perceber o período fértil, conseguiu aplicar a regra do ápice e conseguiu ter, né, uma vida sexual ativa ali durante aquele período. Isso é o mais importante no início do ciclo. Mas tem outras pessoas que, não assistem às aulas, que não querem anotar, que não priorizam esse aprendizado. Gente, e como qualquer outro aprendizado na vida, a gente precisa se dedicar, a gente precisa estudar, precisa se comprometer para conseguir ter um bom resultado, né? Lembra quando você fazia faculdade? Lembra quando você era da escola? Você não estudava? Você não dedicava um tempo? Então, aqui também vai ser assim. Se é o primeiro contato que você está tendo com os métodos naturais, você vai precisar desse estudo para que você possa aprender bem, para que você possa viver, né? Estou amamentando, quero muito. Que bom. Como que você vai aprender? Nesses 2 dias aqui, eu vou te dar a visão geral. E amanhã eu vou abrir a minha 11ª turma de mentoria, que é a última do ano, tá, galera? Então, assim, é a última do ano, né? Eu já tenho algumas vagas antecipadas preenchidas, serão poucas vagas amanhã, e aí a gente encerra, com a graça de Deus, esse ano de 2022, com, acho que, sei lá, 400 mentoradas, né? Mais de 300, 400 mulheres que já passaram pela minha mentoria, que fazem a mentoria comigo e agora, inclusive, muitas delas já estão na turma de formação de mentoras. Então, amanhã será a oportunidade de você dar início a esse aprendizado aprofundado. Nós teremos aulas semanais, nós teremos encontros, né, ali com mulheres para aprender tudo o que precisa, tá?
Mas vamos lá, vamos entrar. O pessoal já chegou aí, né? A live já tá com bastante gente. Vamos ao nosso tema. Você sabe os efeitos dos contraceptivos na vida da mulher? Quem chegou aqui essa semana já conseguiu ter uma ideia, né, desses efeitos. Então, vamos lá. Quando o ginecologista te prescreve contraceptivo, geralmente não é usual que ele fale os efeitos colaterais, mas isso em nenhum remédio, né? Quando passa antibiótico para o meu filho, o médico também não fala quais são os efeitos. E a gente vai lá, quando é para criança, a gente toma mais cuidado, né? Ah, eu vou ler se dá dor de barriga, né? Se dá mancha no corpo, etc e tal. Se você pegar também a bula do contraceptivo, você vai ver lá os efeitos colaterais que não são poucos. Então, uma mulher que toma pílula a longo prazo, ela pode ter diversos efeitos colaterais, tá? Isso são sintomas no corpo da mulher. Dor de cabeça crônica, aquela dorzinha chata que não passa, tem várias alunas com esse sintoma. Trombose, né, desenvolvimento de trombose. Mulheres que já têm histórico de trombose na família nem podem tomar pílula, é contraindicado, tá? Mulheres com mais de 35, 40 anos também é contraindicado o uso de pílula. Trombose, nódulos no seio, os estudos mais recentes do ano passado já indicam aumento de câncer de mama em mulheres que usavam contraceptivos artificiais, diminuição da libido. Então, muitas de vocês que tomam pílula 5, 10, 15 anos, não preciso nem entrar muito nesse assunto, porque talvez você não saiba que o desaparecimento da sua libido, né? Ela sumiu, pum, seja por conta do contraceptivo, tá? Então, se você é mulher, se você toma pílula e você acha que, sei lá, o casamento esfriou, os anos passaram, sei lá, o marido tá barrigudo, careca, e isso fez com que o seu desejo sexual diminuísse, nem se preocupa, porque não é nada disso, tá? Isso até pode ter acontecido, mas esse não é o motivo da diminuição de libido. Com certeza é o contraceptivo. Sabe por quê? Em um dos mecanismos de ação do anticoncepcional, a mulher deixa de produzir o estrogênio, que é o hormônio da fertilidade. Esse hormônio da fertilidade faz com que a nossa libido aumente. E todas as alterações hormonais ali em torno do período fértil trazem um aumento de libido da mulher, tá? Então, a mulher que toma pílula, ela fica em estado de menopausa, né? O corpo fica ali menopausado, ele fica estagnado. Ele não produz os próprios hormônios. Por quê? Porque você já toma aqueles hormônios, seja ele oral, seja injetável, seja neovaginal, seja os GIs aí hormonais, tá? Então, o seu corpo fica estagnado. Por isso, a sua libido desaparece, ela some, tá? Esse é um efeito muito, muito visível e notável em todas as mulheres. Só que às vezes a gente acha que é o casamento que passou, que são os anos de casada, que não ama mais o marido, etc, tá? Se você tem esses sintomas, agora você já sabe. Com certeza é do anticoncepcional, é do contraceptivo. Outro efeito também é a dificuldade no ganho de massa muscular. Aí, ó, Rosineide, eu até pensei que não amava mais meu esposo, viu? Isso é real. É real, isso passa pela cabeça mesmo, né? É realidade total. Obrigada pela partilha, Rosineide. Outro efeito também, né, é a dificuldade no ganho de massa magra, né? Aquele músculo, de repente você faz caminhada, faz exercício, academia, ou de repente você é sedentária mesmo e percebe que você está pele e osso, né? Não, você é jovem ainda, talvez, mas não tem desenvolvimento de massa magra ali, né? Só tem gordura, pele e osso, né? Não tem mais aquele músculo, né? E muitas mulheres que fazem academia encontram dificuldade no ganho de massa magra por conta do uso de anticoncepcional. Ele atrapalha totalmente
o corpo da mulher, né? Totalmente, todas as funções aí hormonais ficam comprometidas, ok? E um outro efeito colateral, e ele é pior do que todos esses, né? Por isso eu deixei por último, é a questão dos abortos ocultos. Algumas pessoas que estão aqui já ouviram falar, outras não, não importa. Mesmo que você ouviu falar, você tem que ouvir de novo, sabe por quê? Para você ficar craque no assunto e conseguir transmitir esta verdade. Então vamos lá. Aqui eu vou me deter um pouquinho, tá? Para que vocês consigam entender bem por que os contraceptivos podem causar abortos ocultos, tá, gente? Quando eu falo podem causar, é porque há uma chance de todos os contraceptivos hormonais serem abortivos, mas isso não significa que todo mês você comete um aborto oculto, tá? Até porque a gente não tem tanta facilidade assim de conceber todo mês. Mas eu quero que você preste atenção, porque esse é o motivo que mais nos dá força, sabe? Para, de fato, não voltar ao uso da pílula, né? A gente sabe que é difícil para vocês, muitas vezes, devido à realidade em que vocês estão inseridas. Depois da década de 60 para cá, com toda a questão da revolução sexual, todas as mulheres tomam contraceptivos, todos os médicos prescrevem contraceptivos. Então, quando a gente vai contra essa maré, às vezes é difícil. Por isso que você tem que estar comigo, por isso que você tem que estar no nosso grupo, porque você vai conhecer muitas outras mulheres que vivem essa realidade. E isso nos dá força para seguir, né? É possível, pelo contrário, não só é possível, é maravilhoso viver longe da contracepção. E aí, quando a gente descobre esse caminho, a gente descobre essa liberdade real, né? A gente fica com dó das pessoas que não descobrem essa preciosidade do que a gente vive. Então, vamos lá. Como, resumidamente, mas prestem atenção, não saiam agora, prestem atenção aqui, que isso é super, super importante, tá? Como as pílulas, os contraceptivos hormonais, todos eles, todos, né? Já falei, injetáveis, DIU, todos anéis vaginais, todos os hormonais, todos os contraceptivos hormonais agem dessas maneiras aqui. O DIU de cobre é um dos piores, porque ele nem age dessas maneiras, ele age só da maneira abortiva, tá? Então, vamos lá. Os contraceptivos artificiais, eles têm 3 mecanismos de ação. 3. Primeiro mecanismo de ação, eles agem enrijecendo o muco cervical. Tá? Eles agem enrijecendo o muco cervical. Segundo mecanismo, eles agem... Não, o terceiro é no endométrio. Vamos lá. Primeiro, enrijecimento do muco cervical. O que é isso? Quando a gente está no período fértil, a gente produz um muco cervical. Nesse muco, os espermatozoides nadam e sobrevivem até o óvulo para então ocorrer a concepção. Isso durante o período fértil, tá? Esse muco cervical, minhas alunas sabem, ele é produzido na cérvix. É uma região da entrada do útero, ela é assim, pequenininha, né? Uma passagem. Ali a gente produz o muco cervical. No período fértil, vocês não notam que estão com a vulva mais molhada, com uma produção de muco maior? Então, isso é o muco cervical. Depois eu vou explicar ele de maneira melhor, mais detalhada na live de amanhã, tá?
O primeiro mecanismo é esse, eles agem enrijecendo o muco cervical. Se esse muco cervical fica mais espesso, ele pode tampar a entrada do útero e impedir que os espermatozoides adentrem, ou que, mesmo os que adentrarem, não vão ter muito muco para conseguir nadar e chegar até o óvulo, tá? Esse é o primeiro mecanismo. Esse mecanismo não é potencialmente abortivo, tá? É só um mecanismo que enrijece o muco cervical e impede a entrada do espermatozoide, tá? Segundo mecanismo, impede a ovulação. Então, o anticoncepcional vai estar ali a cada mês tentando impedir que o seu corpo ovule. Por quê? Você toma naqueles comprimidos ou no DIU, né, liberando aos poucos, ali vai sendo liberado doses de hormônio de estrogênio. Só que eles não liberam muito estrogênio para que o seu corpo não ovule. Porque a ovulação é o quê? É um pico de fertilidade. Os hormônios, né? O LH e o FSH, não gosto de falar nome para não ficar difícil, mas os hormônios vão subindo. Quando eles atingem o nível máximo, o seu corpo ovula, né? Ele ali em torno daqueles dias ele vai ovular. Então, eles tentam agir aqui, não vamos deixar os hormônios subirem tão alto para que a mulher não ovule. Ok, se não ovular, não tem como engravidar. Segundo mecanismo de ação. Terceiro mecanismo de ação. Aqui eu quero que você preste atenção. Terceiro mecanismo de ação. O que é o terceiro mecanismo? É a má formação do endométrio. O que é um endométrio? Você tem seu útero aqui, e aquela camada de sangue que fica dentro do útero, que é a menstruação, que é o sangue que é liberado como menstruação, é nela que o embrião se implanta. Então, quando o óvulo e o espermatozoide se encontrou lá no ovário, né, desceu ali nas trompas, veio rolando, ele precisa de uma casinha para morar. Essa casinha é o útero. E até 6 dias, esse embrião sobrevive do próprio oxigênio ali. Só que depois ele precisa nidar, ele precisa implantar na parede do seu útero para que ali ele receba mais oxigênio e se desenvolva, né? E aí dá o início da gestação, da mudança do corpo, saco gestacional, enfim, toda essa coisa. Se o seu endométrio está magrinho, tá mal formado, tá fininho, tá com pouco sangue, ele não vai ser uma casinha boa para o embrião. O embrião vai tentar implantar ali e ele não vai conseguir se desenvolver, ele vai morrer. Esse terceiro mecanismo, gente, ele existe, sabe por quê? Porque o primeiro e o segundo mecanismo são muito falhos, tá? Então vamos lá. Por que que o primeiro e o segundo mecanismo são muito falhos? Porque a mulherada lá da década de 60, de 70, com os primeiros experimentos da pílula do contraceptivo, a rejeição foi muito grande mesmo. Muitas mulheres não tinham uma boa aceitação da pílula. Basta você perguntar aí, né, para sua avó, para sua mãe, quem tomou pílula na década de 70, ali no início, se o corpo aceitava bem, vocês vão ver que não, né? Eram náuseas, eram vômitos, era mal-estar, era enjoo que não passava. Então, o pessoal aí os estudiosos, né, os cientistas aí que desenvolvem a pílula anticoncepcional, o contraceptivo, viram, bom, precisamos diminuir as taxas. Só que não podemos perder no nosso potencial, que é o quê? Para que a pílula existe, gente? Para impedir uma gestação, uma concepção. Então, eles viram que se para esses efeitos colaterais diminuírem, eles iam precisar aumentar certas doses de hormônio para o corpo da mulher aceitar melhor. E aí foi onde muitas mulheres começaram a engravidar tomando pílula. Aí entra aqui esse terceiro mecanismo de ação, que é a má formação do endométrio, tá? A má formação do endométrio.
esse mecanismo que é potencialmente abortivo. Por quê? Porque ele age num momento posterior à fecundação, tá? Ou seja, óvulo e espermatozoide já se encontraram, já se uniram. Nesse momento, a gente já tem aqueles 48 cromossomos. Nesse momento, tá? Ali já tem toda as características genéticas do ser humano, cor de olho, cabelo, pele, etc. E já há uma vida humana. Quando ela vem implantar no útero, é ainda uma célula muito pequenininha, é microscópica, mas ali você já tem todas as características daquela pessoa, né? Os cientistas que pegam aquele embrião já conseguem ver as características genéticas, porque ali já há vida, já tem sopro de vida, né? Nosso Senhor já soprou vida ali. E no momento em que aquele embrião vai procurar lá no útero a sua casinha para implantar, para se desenvolver, ele não consegue. Então há um aborto oculto. Aquele embrião morre, ele ainda é muito pequeno, então o nosso corpo não percebe, a gente não consegue identificar quando há um aborto oculto. Por quê, gente? Porque ainda não houve implantação. Então, o seu corpo ainda não preparou, né? Ainda não tem saco gestacional, né? O endométrio ainda está ali esperando. Seu corpo ainda está esperando, como todo mês ele espera. Né? Essa casinha que eu estou falando, do útero, todo mês o nosso corpo espera. Todo mês o nosso corpo se prepara para engravidar, né? E ali o nosso corpo ainda não sabe se houve fecundação ou não. Quando ele tenta implantar e ali ele morre por falta de oxigênio, por má formação do endométrio, a gente não sabe se a menstruação vai descer ou aquela borra vai descer e a gente não consegue perceber que houve uma fecundação. Inclusive, algumas mulheres que não conseguem engravidar por conta de má formação do endométrio, e independente se usou pílula ou não, né? Às vezes é uma dificuldade daquela mulher mesmo, né? E aquele médico logo pergunta, ele vai ver, deixa eu ver, né, como está o seu endométrio, se ele está propício para engravidar, e às vezes percebe-se que não, então vai ter que ter um tratamento ali nessa formação do endométrio, tá? Só estou explicando que o quê? Existem mulheres que perdem bebês assim, sem tomar pílula, porque ela tem uma dificuldade de formação no endométrio. Ela ovula, ela é fértil, as trompas não estão obstruídas, mas às vezes, se o endométrio não for bem formado, não for capaz de dar vida, né? De fornecer tudo que aquele embrião precisa para se desenvolver, a gestação não vai à frente, tá? Então, aqui tá, né? O grande mal dos contraceptivos para a nossa sociedade, assim, de maneira muito impactante, né? A ciência moderna, atual, alguém botou aí nos comentários, não estou conseguindo ler, né? Mas alguém colocou já a vida, né? Ou algo desse tipo, é uma alma imortal, achei, né? É uma alma imortal. E a ciência moderna diz que não, né? Diz que, não, só a vida depois, né? Até ali é uma célula, não, é uma coisa muito pequena. Então não é abortivo, não. Você vai ouvir. Por que eu falo isso? Porque se você, às vezes, for falar para o seu médico que não tomo porque é abortivo, né? Não, não é não. Por quê? Porque ele vai considerar que quando óvulo e espermatozoide se encontram, não é vida humana ainda, é só uma célula. Só que ele esquece que ele já foi essa célula e que todo ser humano, nós que estamos aqui, todos os que você conhece, todos esses já foram uma célula. Porque Deus quis criar a vida humana assim. E porque, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ninguém sabe
a grandiosidade da criação da vida humana. O cientista ele pode olhar 1059 vezes aquela célula e ele não consegue entender muito bem como que esse espermatozoide e esse óvulo se fundem de uma maneira a gerar, né, um cromossomo com 48 lá cromossomos, uma célula, e dali vir um ser humano incrível. Porque isso é criação de Deus. Quem cria a vida humana é Deus. O criador de todas essas maravilhas é o próprio Deus. E cientista nenhum nunca vai conseguir pegar esse detalhe e o momento exato da criação, porque quem sopra ali é Deus. E quem sempre criou todas as coisas desde o princípio foi Deus. Essa é a verdade. E é nela que nós vamos fincar a nossa atitude daqui por diante. Uma pessoa que entende as verdades da sua fé, da sua igreja, ela nunca mais vacila em voltar para os contraceptivos, porque essa verdade enraiza na sua alma. E ela percebe a força da criação de Deus e o amor de Deus para conosco. E isso é o que nos dá força para ir contra toda essa realidade, essa mentalidade contraceptiva, essa revolução sexual e de verdade viver todas as maravilhas que Deus sonhou para nós, né? Cumprir a nossa missão aqui nesta terra de esposas, de mulheres e de mães, cumprindo a nossa vocação. Amém? Então vamos lá. Mostrei aqui para vocês os efeitos colaterais dos contraceptivos, ok? Deu para entender que, independente de fé e religião, contraceptivo é ruim para a sua saúde, traz diversos efeitos colaterais e são abortivos, ok? Nayara, eu tenho hemorragia, né? Eu tenho mioma hemorrágico, eu estou com um sangramento, eu tenho algo muito grave, né? Geralmente as hemorragias são tratadas com contraceptivos mesmo. Mas, gente, olha só, não é um sangramento hemorrágico quando você está menstruado, não é isso, né? Geralmente quem tem mioma hemorrágico já está até com cirurgia marcada, né? Às vezes o médico, ó, às vezes o médico está só esperando ali para marcar sua cirurgia porque o mioma é hemorrágico. Então, nesse caso, você toma o contraceptivo não para evitar filho, mas para controlar um sangramento que pode te causar outras doenças, né? Então, o contraceptivo, se usado para impedir a sua morte, digamos assim, né? Para impedir o mal maior por um determinado período. Doutor, o senhor me prescreve por quanto tempo? 3 meses? Eu não posso tomar por muito tempo. Ok, tá? Um tratamento para uma doença grave. SOP não é tratada com contraceptivo, ok? Não é um motivo grave, tá? Mas hoje não é hora de se aprofundar nisso, não nesse momento, tá? Depois vocês perguntem essas dúvidas mais pontuais na caixinha que eu vou abrir depois da live e aí a gente conversa melhor sobre isso, tá? Então vamos lá. Entendemos as questões da saúde. Entendemos o que aqui? Que toda mulher deveria ter esse conhecimento, né? Independente de religião ou não. Ela deveria saber os efeitos colaterais que os contraceptivos trazem, até para ela conseguir equilibrar, né? Pensa num casal, sei lá, ateu, protestante, sei lá, né? Sem religião. Aquele casal não faz ideia do que é nada, o que é matrimônio, ou então nem é um casal, né? São namorados. Essa coisa louca aí do mundo atual. Aquela mulher deveria ter esse conhecimento. Porque quando ela começa a sentir uma dor de cabeça que não passa, quando ela percebe que a libido dela desapareceu da vida dela, quando ela descobre que está com início de trombose,
ela tem que saber que é a pílula, para que ela possa de fato ali escolher, bom, o que é mais importante na minha vida? Eu evitar os filhos ou a minha vida e a minha saúde, né? Isso eu estou falando para um outro tipo de pessoa, né? Que não é católica, que não compartilha da mesma fé que a gente. Até para ela, o que eu quero mostrar aqui é isso. Até para ela, esse conhecimento é importante. Mesmo que ela desdenhe do pior fato para nós, que é o contraceptivo ser abortivo, né? Isso para nós cristãos é o pior de tudo, né? Mas, mesmo que ela desdenhe disso, que ela não se importe em cometer abortos, ou que ela ache que ela nunca foi uma célula, né? Que ela já veio grande a esse mundo, enfim, existem esses outros efeitos colaterais que são muito ruins. E agora, o segundo pilar, que é a nossa fé, que é a vida matrimonial, que é a sua primeira vocação. Então, você, mulher, que está aqui hoje, né, a maioria de vocês é casada, muito poucas. Tem noiva por aí? Se tiver noiva, põe aí. Sempre tem algumas noivas, mais poucas, mas a grande massa aqui eu sei que é casada, algumas já são mães, outras não. E também sei que a maioria de vocês não recebeu uma boa formação para a vida matrimonial, não é mesmo? A maioria. Sempre os relatos. Dificilmente eu ouço alguém, o meu curso de noivos foi maravilhoso, ou eu já recebi uma boa formação para a vida matrimonial dos meus pais. Marineide é noiva, viu? Né? Então, geralmente, a gente cai no casamento sem saber muito bem o que é, sem ter muita consciência desse grande passo que estamos dando em nossa vida. E tem um monte de noiva, ó. E chegamos até aqui e não entendemos muito bem o que é a união matrimonial e para que eu me casei. E por que dentro disso tudo eu não posso evitar os filhos, né? Esse é o ponto que, cara, ninguém quer tocar, sabe? E eu acho que por isso é tão difícil encontrar alguém aqui nas redes sociais que desenvolva esse mesmo trabalho que eu. Porque ninguém quer falar daquilo que incomoda as pessoas. E esse ponto incomoda quando a gente fala abertamente que um casal católico não deve usar pílula, não deve evitar os filhos, e que se ele assim o fizer, ele não deve comungar. Ele não pode se aproximar porque está em pecado mortal. Ninguém quer ouvir isso, né? A gente quer seguir a nossa vidinha, no nosso conforto, dentro dos nossos planos, fazendo aquilo que é ali palpável. Não é isso que a gente quer, né? Eu quero isso, viver no conforto, fazer aquilo que é palpável. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso parar nesses meus pensamentos egoístas e pequenos. Eu preciso mirar no alto, humilhar-me diante do Deus Todo-Poderoso e ofertar a minha vida em sacrifício a Ele. E você, mulher, mãe casada, você vai ofertar a sua vida dentro do seu matrimônio. Aqui está a sua maior oferta, tá? Não é lá fora, servindo na paróquia, servindo na pastoral, que você vai fazer a sua entrega maior. Lá você vai doar um pedaço do seu tempo. A sua entrega total é dentro da sua casa, né? Certa vez o padre me falou assim, Nayara, quando você estiver diante de Deus, a primeira pergunta que você vai receber é: cadê o seu marido? O que você fez para a edificação da alma dele?
Aí depois que você conseguir responder essa, né? Depois que você responder essa questão, é a mais importante, é a primeira, é ali que Deus vai te reconhecer. Aí ele vai perguntar depois, só depois, pelos seus filhos. E aí, só depois de todos os seus filhos, o que você fez, né? Só depois os seus outros serviços, né? Talvez depois ele lembre que você serviu na paróquia, que você entregou sua vida ali no grupo de oração. Depois. Imagina se Nosso Senhor perguntasse isso para a gente hoje. O que que você fez com o seu marido? O que que você fez com o seu matrimônio? Qual o tamanho da sua entrega? A gente ficou pensando só em nós ou foi uma oferta total? Minhas caras, você sabe qual o motivo da união matrimonial? A maioria aqui não. Veja, nós nos casamos para cumprir dois princípios. Isto é o casamento, isto é o matrimônio. É a união dos cônjuges, então é essa primeira pergunta, né? A união entre marido e mulher. Então você casou para elevar a alma do seu marido a Deus, para ajudar ele a chegar ao céu, né? Para ser suporte para ele aqui na terra, essas coisas todas, né? Para preparar ele melhor para Deus. Você não pode perder a alma do seu marido, sabe? É como se um fosse anjo na vida do outro e devesse sonhar muito em levar o outro para o céu, e você deve dar a sua vida por isso, né? E segundo, então, o primeiro princípio da união do matrimônio, da vida matrimonial, é unitivo, a união dos cônjuges. E o segundo é o procriativo, né? Ai, tem gente que colocou aí, que legal, Natália e Nessa. É isso mesmo. E o segundo, procriativo. Então, você casou para unir-se ao seu esposo e para procriar. Procriar, todo mundo sabe, né, gente? É ter filhinhos. Se Deus der a graça, né? Tem uma colega minha aqui, é a Tatiane. Eu vi ela comentando ali, né? E ela casou há pouco tempo, né? Pelo que eu sei, e ainda não tem filhinhos. Então, em breve, esse casal vai descobrir se Nosso Senhor os agraciou com o dom da maternidade ou não, né? Alguns casais recebem esse dom da maternidade, da paternidade física, biológica, outros não. Outros recebem esse dom espiritual, a vida deles vai ser um serviço de entrega a filhos espirituais, assim como o sacerdócio. Né? Um sacerdote tem muitos filhos, filhos espirituais. E nós, pais, que recebemos o dom da maternidade e da paternidade, temos filhos biológicos, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, né? E esse é o segundo princípio da vida matrimonial. Então, você não casou para ser feliz para sempre, né? Nem para ficar admirando a beleza do seu marido, que também vai se acabar, vai, né, ganhar rugas, vai ficar caída e vai perder a beleza com o passar dos anos, a vida inteira, né? Você casou para elevar aquela alma daquele homem para o céu e para procriar, para ter filhos. Por quê? Porque Deus te criou, bênção, né? Deus, a maior criação de Deus somos nós, os seres humanos, né? Então, a gente precisa ir lá, olhar no espelho e falar: caramba, né? Eu não sou nada, sou feia, sou mal-humorada, mas a maior criação de Deus sou eu, né? E é cada um de nós ser humano. Quando a gente admira a natureza, eu sou muito sensível para essas coisas, né? Vejo um céu lindo, já me derreto. Vejo uma árvore, uma serra, já fico enlouquecida, acho muito lindo, né? E quando a gente admira o mar, né? Que no Rio a gente tem um marzão, aí eu fico olhando assim o mar, as ondas e tal, e falo: meu Deus, né? Como Deus é grande, que criação linda, né? O mar, o céu, aquela lua e tal. Aí a gente olha isso e pensa: o que que a gente deve pensar? É lindo,
é maravilhoso, mas a mais bela de todas as criações é o ser humano. Às vezes a gente se olha e nem vê mais isso. Por quê? Por causa do pecado que está em nós. Tirou essa beleza da criação de Deus. Mas ainda continuamos sendo a maior criação de Deus. E por isso que a gente chega na união matrimonial. Porque Deus quis enviar seus filhos ao mundo através da união de homem e mulher. Já desde lá, Adão e Eva, foi assim que Deus criou, né? Adão percebeu que estava sozinho, pediu a semelhante, né? Uma semelhante, alguém, meu Deus já sabia que Adão ia se sentir vazio, óbvio, né? Deus é todo poderoso. Ele só deu tempo ali para Adão ver essa necessidade, né? E ali vem Eva e depois o pecado, enfim, não, né? Não vamos trabalhar isso aqui, mas o que eu quero te mostrar desde sempre foi assim: homem e mulher, casamento, união sexual, parará, vida, vida, vida humana, criação de Deus, criatura, criada, um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Esse é o matrimônio desde sempre. O meu e o seu matrimônio precisa ser assim. Precisa ser procriativo, porque isto é grande. Isto é grandioso aos olhos do Pai. Nosso Senhor envia os seus filhos ao mundo através da união matrimonial. E nosso Senhor sonha com cada vida humana existente. Nós não podemos negar isso a Deus. Tiraram de nós, na nossa sociedade atual, gente, tiraram de nós o que há de mais belo no mundo, que é a vida humana, que é a procriação, que é a chegada de um filho. Hoje as pessoas olham filho, já pensam em dinheiro, já pensam em gastos, já pensam em perturbações. Isso é horrível. Um filho, um ser humano, é a coisa mais preciosa desse mundo. O seu casamento foi criado para isso. Por isso que a Igreja Católica diz que um casal católico não deve fazer uso de contraceptivos. Por quê? Porque os contraceptivos vão contra a concepção, eles impedem a concepção. Aquele casal se esteriliza e ele se fecha à vida. Ele vai contra o maior ato de Deus, né? Quando Deus quis que nós fôssemos os co-criadores, né? O que é co-criadores? É criar junto com Deus ali, né? Deus é o criador e nós somos os co-criadores. Nós estamos em união com Deus. Deus nos deu esse, entre aspas, esse poder, esta capacidade de co-criar junto com Ele. Então, assim, eu não sou merecedora. Você certamente não é. Mas Deus quis fazer assim, independente da nossa capacidade e do nosso merecimento. Percebe? Essa é a grandiosidade do matrimônio. É poder ser co-criador com Deus e assim cuidar e educar essas crianças na fé da melhor maneira possível para Deus. Se você entende bem isso, bom, o meu matrimônio existe para ser unitivo e procriativo. Se eu não atendo essas duas especificidades, não há matrimônio. É um matrimônio falso. Eu não estou vivendo inteiramente. Quando você estiver diante de Deus e ele te perguntar, você vai falar o que para ele? Filha, o que você fez com o seu matrimônio, com o seu marido? Cadê os seus filhos? O padre Paulo Ricardo já falava assim, né? Foi uma das primeiras pregações que eu ouvi dele que muito me tocou, quando ele falava assim: vocês casados, quando estiverem diante de Deus e ele mostrar os filhos que sonhou para vocês e como seria a vida de vocês com esses filhos que ele sonhou, vocês vão se arrepender amargamente de terem evitado e vão ver as graças que lhes seriam concedidas através desses filhos.
Então, quando a gente nega a nossa vocação, a gente nega a nossa primeira vocação, aquilo tudo que Deus sonhou para nós e que é de fato o que mais importa na nossa vida. Isso é o que de mais importa. Essa é a nossa primeira vocação. Estou cumprindo bem com ela? Estou cuidando dessa preciosidade que Deus me deu? E, gente, vida fértil não é a vida inteira. Ah, Nayara, mas daí como que eu vou trabalhar? Né? Como que eu vou ser doutora? Como que eu vou fazer meu doutorado, etc. Querida, vida fértil até 40 anos por aí. Olha quantos anos você ainda vai ter para frente. Há um tempo para cada coisa, né? E também, ó, vou falar a verdade, muitas mulheres nem sabem se seriam férteis, se seriam super férteis, se teriam filhos, porque atualmente a gente evita tanto, né? Já casa tomando pílula, vai largar a pílula 10 anos depois, nem sabe se engravidaria ou não, porque o número um já é evitar, né? Já é evitar sim de cara. Então, não tem nem como fazer. Vai, gente, vai ficar salvo assim. Então, vamos lá. Diante dessas duas coisas que eu falei, né? Os efeitos colaterais dos contraceptivos. Dois, a verdade da igreja. Esses são os motivos reais que nos fazem dizer não ao contraceptivo, né? E aí aparecem famílias, mulheres que descobrem essa verdade e falam, Nayara, o que eu vou fazer? Eu tenho esse e esse e esse e esse motivo que me trazem a necessidade de não engravidar no momento, né? E esse motivo que eu citei são os motivos justos que o Catecismo da Igreja Católica trazem para nós. O que são esses motivos? São os motivos reais e graves que cada casal pode ter ao longo de sua vida que necessitem um espaçamento de um filho para o outro, tá? Veja, espaçar um filho do outro usando o método natural não tem nada de semelhante ao uso da pílula. O uso da pílula te esteriliza, te traz chances de abortos ocultos, você toma a longo prazo. O método natural você vive a cada dia. Então, quem deve aprender o método natural? Toda mulher deve aprender o método natural. Faça ela uso, precise engravidar ou não, tá? Porque o método natural, e amanhã a gente vai falar só sobre métodos naturais aqui na live, é o autoconhecimento da fertilidade da mulher. Ela vai fazer uso do método natural quando for necessário espaçar a gestação ou conseguir engravidar, porque ali ela vai descobrir o seu período fértil, o seu período infértil. Amanhã nós vamos tratar exatamente sobre isso, tá? Sobre o uso do método natural, né, na prática. Hoje aqui você cria consciência de eu preciso iniciar os métodos naturais por causa disso, disso e disso. Eu preciso porque faz mal para minha saúde. Eu preciso iniciar porque posso cometer aborto oculto. Eu preciso iniciar porque a minha igreja me mostra que esse não é o caminho. E perceba, gente, sempre foi assim. Durante esses 2000 anos aí, depois de Cristo, antes de Cristo, o avanço, o início da contracepção é da década de 60 para cá. Pensa nisso. Nós, né, somos a terceira geração, segunda, sei lá, que está aí sofrendo as consequências dos contraceptivos, tá? Antes disso, todas as crianças nasciam, todos os casais tinham filhos, independente do que acontecesse.
E agora nós precisamos estar aqui, lembrando você que, olha, matrimônio é isso. Olha, verde é verde, rosa é rosa, sabe? Olha, é preciso que um casal receba e tenha os filhos. Anticoncepcional faz mal, né? Nem, veja, anticoncepcional é uma medicação. Se você não está doente, por que que você vai tomar um remédio, né? Remédio é para quem está doente. Se você não está doente, você não precisa. Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Amém? Então, veja, vamos finalizando aqui, já vai fazer 1 hora de live. Entendemos os malefícios para o corpo e os malefícios para a alma. Entendemos os motivos, né, que nos podem. Fale mais sobre o espaçamento. Ô, Joselma, hoje não dá, tá? Falo muito sobre o motivo para espaçar, tanto na minha mentoria, como posso fazer uma live também sobre isso, tá? Sobre os motivos graves, né, para espaçar. Mas, enfim, gente, só para não deixar vocês perdidas, né? Veja, Nayara, preciso espaçar, meu marido não é convertido, ele tem dificuldade com eu largar a pílula, ou eu tenho filho pequeno e a gente está passando com dificuldade. Se você tem qualquer um desses motivos que te deixa em dúvida, você pode fazer uso do método natural, tá? O método natural, gente, ele é aberto à vida, tá? A mulher não toma nada, a sua fertilidade existirá e você vai fazer aquela decisão a todo mês. Então, não é algo que você decide fazer por 5 anos e você vai ficar quietinha ali, você vai evitar por 5 anos. Não, é uma decisão diária. O casal vai ali aprendendo a fazer o método, vai colocando em prática e vai vivendo, tá bom? Isso é um método natural. Toda mulher deve ter esse autoconhecimento. Toda mulher precisa saber identificar a sua fertilidade, precisa saber os períodos infecundos também, para que assim ela possa aplicar quando for necessário os métodos, possa saber quando está fértil, quando não está, e passar essa informação ao seu marido, tá bom? Então, na live de amanhã, a gente vai falar sobre a fertilidade feminina e os métodos naturais, o funcionamento, tá? Eu vou falar sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre a nossa fertilidade, para que você entenda o básico para colocar o método em prática na sua vida. Como funciona a fertilidade? Você vai ver que é mais simples do que parece. E ali você já consegue dar os primeiros passos no método natural, tá bom? Gente, obrigada. Deus abençoe a presença de cada uma de vocês. Vamos juntas, né? Nessa nova caminhada. Vamos nos juntar, né? Vamos nos unir. A turma 11 vem aí, será uma turma, sem dúvida, cheia de mulheres desejosas de fazer a vontade de Deus. A gente se une, a gente se conhece, a gente faz aula ao vivo para que você possa fortalecer a sua fé e ver que, bom, você não está sozinha, eu não estou sozinha, existe um batalhão de mulheres vivendo esta liberdade e reconhecendo esta verdade na nossa vida. Isso é só uma questão de reconhecimento. E a gente descobre assim, nossa, como eu sou mais feliz. Eu recebo muito esses testemunhos. Nayara, ai, não me importa, né, como tá o método, eu estou fazendo, e elas falam para mim, Nayara, o que importa é que eu estou feliz, eu estou leve, eu estou comungando, eu estou confessando, né, meu casamento está livre, eu não estou mais com aquele peso nas costas. Essa é a alegria de um casal que vive os métodos naturais, tá? Então, gente, amanhã
vai ter a abertura da minha turma 11, tá? Eu já vou abrir logo amanhã. Geralmente eu faço a semana toda de lives, mas esse mês de novembro já tá acabando, né? Hoje já é dia 21, o tempo tá muito corrido. Eu tenho todas as aulas que eu dou durante a semana à noite das minhas turmas. Então, aproveita amanhã, tá? Não fica fora dessa, porque você não pode perder essa última oportunidade do ano de 2022 para você iniciar na minha mentoria, para que ano que vem você já esteja colocando o método em prática a todo vapor, para que de fato 2023 você esteja totalmente livre da contracepção. Olha que benção, tá? Então amanhã você vai ter a oportunidade de participar da minha mentoria. Nayara, o que é a sua mentoria? Cara, se você ainda não sabe, né? Eu vou falar para você. A minha mentoria é uma formação muito completa de acompanhamento individual, viu? Você não vai encontrar ninguém que oferece esse tipo de trabalho aqui, porque a maioria das pessoas vendem cursos gravados, né? Onde você não tem contato com a mentora, com a instrutora. Na minha mentoria, você tem um curso gravado? Tem. Lá na Hotmart, na palma da sua mão, no seu celular, para você ouvir 1095 vezes todas aquelas minhas aulas. Várias vezes, até você ficar craque. 2. Primeiro mês de aula ao vivo, comigo aqui assim, só que pelo Zoom, fechado só para alunos. Lá a gente reza, lá a gente partilha, vocês falam, eu falo, a gente tira dúvida, a gente faz de tudo, tá? Primeiro mês de aula ao vivo, a gente vai até o Natal, né? Até a semana do Natal, são 4 aulas. Então vai ser um final de ano muito bom. Vamos entrar no advento já com a turma 11 de mentoria, né? Vamos então dar esse presente para o menino Deus, que vai renascer. É um tempo muito propício para você iniciar, agora falando sério, né? Para você iniciar no método natural e largar a contracepção. 3, você tem encontros individuais comigo. Você tem 3 encontros individuais comigo, ok? 3. Vídeo chamada pelo WhatsApp ou pelo Zoom, como você preferir. Só nós duas. Ali eu te oriento, ali eu te ajudo. Eu faço análise do seu gráfico, eu tiro sua dúvida, a gente se conhece, a gente bate papo, né? Ou seja, eu faço análise do seu gráfico e te ajudo a colocar um método em prática nas suas anotações, tá bom? Você também vai ter lá o meu WhatsApp e o grupo da turma das alunas, onde eu estou e todas as alunas estão, tá bom? Então aí, entra na mentoria amanhã, já vem pronta para comprar, tá? O valor tá lá no link da bio, se você já preencheu o formulário, você já sabe. É a última turma do ano, é a última turma nesse valor, tá? Ano que vem não vai ser mais esse valor, então aproveita o valor que tá lá, né? Que você vai poder entrar. E amanhã é o dia de você adquirir e entrar para essa turma, tá bom? Então, uma santa noite a todas. Deus abençoe muito. A live vai ficar gravada aqui, acho que até meia-noite ou até amanhã, para quem entrou agora. E amanhã é o dia 2. Amanhã eu abro a turma e amanhã a gente aprende sobre a sua fertilidade. Deus abençoe. Fique com Deus, viu? Um beijo.